Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, dia 4 de fevereiro, sexta-feira. Talvez você já esteja assustado com essa imagem que não é bonita de se ver, mas tem tudo a ver com o que nós vamos aprender hoje na liturgia da palavra. O evangelho de hoje, ele é de São Marcos, capítulo 6, versículos de 14 a 29. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando-se depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, estamos aí diante de uma realidade onde o mal parece que vence o bem, né? E é muito interessante porque quantas e quantas vezes nós vemos o desânimo em muitas pessoas frente a tantas injustiças da vida, a tantas maldades. E parece que ali, assim, não tem jeito, né? É o fim. Então nós estamos aí diante de uma história de João Batista que ele foi fiel ao que ele acreditava, ele não teve medo de dizer ao rei que estava errado o que ele estava fazendo, né? Casar com a cunhada, com a esposa do irmão. Imagina a desavença nisso, dessa situação dentro da família, né? E João Batista, ele falou isso para o rei no intuito de cuidar do rei, né? É interessante porque as pessoas muitas vezes elas acreditam que uma fala nossa é no intuito de insultar. E na verdade o intuito era cuidar. Ei, o senhor não pode fazer isso. Está errado, né? Não vai por esse caminho não, né? Mas nem sempre quando nós formos mostrar o erro para muitas pessoas, elas vão aceitar. Quantas e quantas vezes, às vezes a gente vai lá, dar um conselho, falar alguma coisa e nós somos até destratados. E é porque dói ser corrigido, né? Então, se a gente pegar o nosso lado humano, o nosso
o nosso ego fica ferido, né? Que alguém está nos corrigindo. Ao mesmo tempo, nós encontramos também a parte onipotente, né? A onipotência é eu posso tudo. E talvez ele, como rei, podia tudo mesmo. Mas o João Batista foi dizer, mas nem tudo te convém. E isso não te convém, né? E é importante a gente trazer essa realidade para conversar com a nossa onipotência. Porque nós também só queremos ou temos a tendência da onipotência. E aí a gente tem que entender, olha, eu posso tudo, eu até posso fazer isso. Mas será que convém? Será que isso vai fazer bem? Né? E João Batista estava preso por isso. E aí, né, a Herodíades, que não estava preocupada com nada, queria o mal mesmo, né? A filha dela dançou para o rei falou, pede o que quiser, até metade do meu reino, mas a mãe, se tivesse a cabeça de João Batista, ela teria o reino todo, não só a metade, né? E eu acho que aí está a grande diferença. E por isso que ela pede a cabeça de João Batista. E aí, o que acontece? Tentam calar o bem, mas o bem não é calado, porque Jesus começa a falar, Jesus começa a pregar, né? E isso é muito importante, porque quando nós enxergarmos alguém do bem sendo calado, nós precisamos ali então começar a falar. E Jesus começou a falar, né? Não se intimidou. E aí começam a falar, ele é João Batista, né? João Batista ressuscitou dos mortos, é Elias, é um profeta, né? Porque não sabiam quem era Jesus. Mas é uma voz ali também que não deixou que a voz de João se perdesse. Então eu preciso trazer isso para a minha mente. Vão tentar calar a voz do bem, mas se conseguir calar uma ou outra, eu não vou deixar que cale a minha voz. Quando nós pegamos a primeira leitura de hoje, a primeira leitura é muito bonita, porque então o rei Davi, ele faleceu, e aí as pessoas começam a falar tantas coisas bonitas dele. E talvez a gente pode ficar, mas espera aí, ele também pisou na bola algumas vezes. E aqui a primeira leitura só fala as coisas boas. Nossa, quanto que ele fazia, quanto, né? A força que ele tinha, derrotou Golias, né? Libertou o povo. E, né? Pegue depois para ler a primeira leitura, que ela é bonita. E a gente fica às vezes com aquele pensamento, né? Nossa, depois que a pessoa morre, ela torna um santo, né? Tem gente que fala isso. Depois que morre parece que vira santo, porque todo mundo fica elogiando. E eu não gosto de pensar assim. Eu gosto de pensar que o melhor é poder ficar com a parte boa da pessoa que se foi. Eu não preciso eternizar o que é mal, né? Sim, as pessoas que morrem, elas têm seus limites, né? Todos nós temos os nossos limites, né? Mas eu tenho a opção de poder ficar com o bom da pessoa, né? Então ali eu vou falar, nossa, ele era isso, ele fazia aquilo. E alguns vão dizer, mas fazia um monte de coisa errada também. E talvez a gente vai precisar ficar com o que ele fez de bom. Nunca... eu falo assim, é bonito aquele ditadinho, né, que vai dizer assim, que as coisas ruins que as pessoas te fizeram, escreva na areia, da areia da praia, porque a onda do mar vem e apaga, e as coisas boas você escreva, lapide nas pedras, porque faça chuva, faça sol, aquilo nunca será apagado, né? Então eu imagino que é isso que acontece então nessa primeira leitura. E talvez isso venha nos ajudar também a poder ficar com a parte boa daquele que se foi, né? Não ficar ali com os seus erros, com as suas falhas, mas poder eternizar o que é bom. Teve erro, teve falha,
mas foi uma boa pessoa, né? Então vamos rezar juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.